O que acontece quando a única coisa entre um homem e a ruína é 300 milhas de aço reluzente? Quão longe você andaria? Quanta sujeira você engoliria apenas para manter as luzes acesas? Nos próximos 5 minutos, você assistirá Elias fazer um acordo que lhe custará muito mais do que apenas suas economias. O ar-condicionado era um insulto. Cheirava a ozônio e couro sintético. Um cheiro limpo, estéril que ativamente repelia o almíscar terroso agarrado ao macacão surrado de Elias. Ele era um fantasma caminhando por um túmulo de riqueza imaculada. Cada passo estalava no chão polido do showroom, um som muito alto no silêncio pressurizado. Ao seu redor, a nova maquinaria Holland, coisas monstruosas pintadas de azul e branco cegantes, permaneciam silenciosas, exigindo tributo. Eram símbolos do poder que Elias desesperadamente precisava e da fortuna que ele não possuía. Seu rosto era um mapa rodoviário de danos solares, gravado profundamente ao redor de olhos que haviam visto muitas colheitas fracassadas. A equipe de vendas, seus ternos feitos sob medida como armadura, não se deu ao trabalho de esconder seu desprezo. Eles viram a lama em suas botas antes de verem o potencial comprador. Então havia o Sr. Sterling, o gerente geral. Sterling não andava. Ele deslizava. Seu sorriso era porcelana praticada e sua gravata de seda gritava pagamentos mensais que Elias não conseguiria pagar em um ano. Sterling observava Elias do outro lado da sala, calculando o insulto de sua presença. Elias sentiu o peso daquele olhar, um olhar mais frio do que qualquer geada de inverno. O silêncio não estava vazio. Estava esperando Elias se quebrar. O Sr. Sterling se moveu. Não foi tanto uma caminhada quanto um deslize deliberado e praticado, como um tubarão emergindo para inspecionar um pedaço de detrito particularmente irritante. As solas de couro crocantes de seus sapatos italianos mal beijaram o chão altamente reflexivo, gerando um sussurro inquietante que cortava o silêncio com um cheiro de ozônio. Elias não estremeceu, mas cada fibra muscular se tensionou, preparando-se para o ataque. Sterling parou exatamente a 3 pés imaculados de distância, perto o suficiente para o cheiro pesado de sua colônia cara. Algo afiado e cítrico, projetado para mascarar qualquer vestígio de sujeira honesta, picara as narinas de Elias. O sorriso de porcelana ainda estava fixo, mas os olhos frios e avaliadores haviam se estreitado em frestas de desprezo calculado. Sterling passou um longo momento calculadamente sem olhar para o rosto de Elias, mas estudando a bainha barata e rasgada de sua jaqueta esfiapada e a lama seca e teimosa grudada nos cadarços de suas botas. Elias sentiu a queima familiar da vergonha. Mas algo mais, uma dura resolução metálica, estava se construindo por baixo. Em seu bolso direito, seus dedos apertavam um pequeno item dobrado, as bordas suavizadas pelo manuseio repetido. O que quer que aquele papel representasse, era a única coisa que o impedia de simplesmente virar as costas e fugir dessa gaiola dourada. Ele sabia que Sterling estava esperando que ele quebrasse o silêncio para oferecer uma desculpa gaguejante por sua intrusão, mas Elias recusou-se a dar-lhe a satisfação. O que era que ele segurava tão firmemente? Um segredo ou talvez apenas uma oração final desesperada? Bem, olá. Sterling finalmente começou. Sua voz em tom justo alto o suficiente para carregar um tom quente e amanteigado que parecia profundamente desonesto. Posso ajudá-lo, senhor, ou está apenas desfrutando do controle climático? A pausa que se seguiu foi letal, permitindo que a implicação se estabelecesse. Elias era simplesmente um vagabundo procurando abrigo. Presumo que esteja aqui pelos folhetos gratuitos da New Holland, ou talvez uma cotação para um filtro de ar de reposição para algo pré-205. Mantemos o balcão de peças vintage no lado mais distante da área de serviço. Não queremos desperdiçar muito do tempo valioso da equipe de vendas, não é? Ele fez um show teatral de ajustar sua gravata de seda,
o tecido caro cintilando sob as luzes fluorescentes. Elias finalmente tentou falar, forçando as palavras para fora. Eu vim para discutir um T8. Ele não conseguiu terminar o número do modelo. Sterling o interrompeu com um riso simpático, mas totalmente desdenhoso. Ah, o T8. Uma besta magnífica. Sonhando grande, vejo. Olha, amigo, se é papelada de financiamento que você precisa, nós reservamos isso para compradores verificados. Nós, no entanto, oferecemos um fantástico desconto de cartão azul em lubrificantes se você trouxer seu cupom de fidelidade. É para pessoas como você, tentando espremer mais algumas estações do ferro velho. A língua de Elias parecia grossa e inútil. As falas praticadas que ele havia ensaiado 1000 vezes em sua solitária viagem haviam evaporado completamente diante desta crueldade profissional polida. Ele percebeu com um solavanco nauseante que Sterling nem sequer havia processado o nome da máquina que Elias mencionou. Ele já havia decidido exatamente quem Elias era e quais eram seus limites. A humilhação foi imediata e total. Sterling não esperou por uma resposta, já virando seu corpo ligeiramente em direção ao grupo de vendedores de terno que previsivelmente observavam a troca com divertimento mal disfarçado. Senhores, Sterling anunciou, projetando sua voz ainda mais longe. Acredito que nosso amigo aqui concluiu sua navegação. Não vamos manter nenhum cliente real esperando, vamos? Este senhor requer um mapa detalhado para o concessionário mais barato e menor do condado. Aquele que vende implementos usados e sucata salva, se eles tiverem um. Uma onda de riso controlado e gelado se espalhou pela coorte de vendas. Um homem mais jovem, encostado em um modelo T7 reluzente, na verdade bateu uma mão sobre a boca, tentando sufocar o som, mas falhando espetacularmente. O som foi como um golpe físico no peito de Elias, cimentando a profunda demissão pública. Elias sentiu o sangue correr para seu rosto, um calor escaldante de raiva impotente. Sua visão se estreitou brevemente, mas naquele momento de foco agudo, ele notou algo mais. Uma pequena luz indicadora vermelha piscando erraticamente perto da entrada de serviço. Uma anomalia silenciosa e tremeluzente que era totalmente alheia ao espetáculo atual. Alguém estava sinalizando para ele ou era apenas uma conexão elétrica defeituosa no escritório dos fundos? Sterling olhou para seu relógio de pulso incrustado de diamantes, um gesto desdenhoso que gritava importância e falta de tempo para a ralé. Tempo é dinheiro aqui, filho, ele reiterou, com descendência escorrendo de cada sílaba. E, francamente, você está nos custando a ambos. Sugiro que leve suas aspirações para outro lugar. Ele gesticulou vagamente em direção às enormes portas de vidro da frente. Um comando claro para sair imediatamente. Elias não se moveu. Ele ficou enraizado no local, absorvendo o insulto não como uma derrota, mas como combustível necessário. Ele era um homem que entendia a paciência, que sabia que coisas boas ou coisas terríveis cresciam lentamente na poeira. O único som naquele momento de profunda quietude, além da respiração superficial de Elias, era o zumbido de alta frequência quase imperceptível da câmera de vigilância montada bem acima da cabeça perfeitamente penteada de Sterling. Elias ergueu seu olhar brevemente, seus olhos fixando na lente, um olho vazio e frio que capturou cada detalhe de sua humilhação. Ele estava sendo gravado. Ele queria que eles se lembrassem deste momento preciso. Ele queria que Sterling se lembrasse do homem que ele havia dispensado. Sterling, satisfeito por ter desferido o golpe final, virou as costas completamente, já passando mentalmente para um negócio de 7 cifras ou uma conversa igualmente vazia com um comprador genuíno. Os vendedores, encorajados pela retirada de seu gerente, permitiram que seus risos frouxos se tornassem ligeiramente mais altos, mais relaxados, confirmando que o fazendeiro havia sido eliminado com sucesso da equação. Mas Elias ainda não havia se movido em direção às portas.
Em vez disso, seu olhar deslizou além do grupo que ria, além do T8 que ele havia tentado mencionar, e se fixou diretamente na joia da coroa do showroom, o Titanic T9 Smart Trax, uma máquina projetada para puxar o peso de 3 continentes. Ele não estava olhando para a etiqueta de preço que estava obscurecida por um banner promocional. Ele estava olhando atentamente para um pequeno detalhe muito específico gravado no chassi de metal logo abaixo dos degraus da cabine. Um código alfanumérico único de 5 dígitos pintado em um azul ligeiramente fora de tom. Não era o VIN padrão da máquina. Aquele código significava algo apenas para alguém com acesso de alto nível a certos manifestos logísticos. Por que Elias estava interessado naquele pequeno detalhe proprietário e não na máquina em si? Ele estava aqui para maquinário, afinal. Elias finalmente começou a se mover, mas não era o arrastar apressado e envergonhado que todos esperavam. Foi um pivô lento e deliberado nos calcanhares de suas botas enlameadas. Ele não parecia derrotado. Ele parecia uma tempestade se formando no horizonte. O riso coletivo da equipe de vendas diminuiu um pouco, substituído por um silêncio sutil e inquietante quando perceberam que seu alvo ainda não havia fugido. A mão de Elias saiu do bolso, mas em vez do esperado folheto amassado ou do lenço sujo que ele poderia usar para enxugar a testa suada, seu polegar áspero roçou levemente a superfície do papel dobrado que ele segurava. Não era um extrato bancário nem mesmo um cheque pessoal. Era um documento oficial grosso carimbado em tinta preta com o selo inconfundível do cartório do Tribunal do Condado. Um selo que prometia complicações e consequências muito além do escopo de uma simples consulta de peças de reposição. O peso daquele selo parecia mais pesado do que qualquer peça de equipamento agrícola na sala. Sterling, sentindo a tensão contínua, a falha de sua autoridade em executar, virou-se, seu rosto tenso de aborrecimento, seus músculos da mandíbula cerrados, a camada praticada de paciência, finalmente rachando. Sério, Elias, ele disse, finalmente usando o nome que ele obviamente tinha ouvido ou lido em algum registro de entrada e cuspindo-o como um pedaço de areia. Você precisava de direções? A saída é por ali. Estou te dizendo educadamente pela última vez. Nós administramos um estabelecimento profissional. Elias finalmente ergueu os olhos, encontrando totalmente o olhar de Sterling sem abaixar a menor fração de seu queixo. As linhas gravadas pelo sol ao redor de seus olhos agora pareciam menos sinais de idade e mais como armadura. E então ele falou, sua voz seca e áspera, um som raspado do fundo de um poço, mas firme. As palavras que ele falou não eram a desculpa que Sterling antecipava. Não eram sobre barganhar ou descontos ou folhetos. Senhor Sterling, Elias começou, seus olhos inabaláveis. A taxa de juros cotada no modelo T8-420, sob sua estrutura promocional atual de arrendamento, com opção de compra, requer que o fiador verifique a liquidez da garantia, excedendo 120% da dívida principal dentro de 72 horas após a assinatura. Dadas as recentes flutuações nos futuros de commodities, como você garante essa conformidade sem acionar uma avaliação obrigatória por terceiros do patrimônio fundiário do fiador? Ele usou termos que Sterling não esperava que ele soubesse. Terminologia que sugeria não pobreza, mas propriedade, alavancagem e um entendimento profundo e inquietante de finanças agrícolas de alto risco. Ignorando a reação gaguejante de Sterling, Elias deu um passo à frente. O movimento em si, uma invasão do território rarefeito do salão de vendas. Ele não levantou a voz. Ele não precisava. Vou levar 5 dos modelos T8 Genesis, Elias declarou. O número pendurado no ar como um choque elétrico, o som que se seguiu não era meramente riso. Era uma onda física de ridículo vicioso e desenfreado. Era o som da certeza. A certeza de que este velho estava completamente louco ou tentando a pior e mais cruel piada do mundo.
Sterling se recuperou, seu rosto passando de espanto roxo para um perigoso escárnio predatório. Mas espere, 5 T8s. Isso é quase 7 milhões em maquinário. Elias não poderia sequer pagar os pneus usados no estacionamento de trás, poderia? Apesar do jargão financeiro que ele acabara de soltar. 5. Sterling ofegou, agarrando seu estômago como se atingido por uma cãibra cômica. A hora da comédia está atrasada hoje. 5. Velho. Estamos falando da linha T8 Genesis, o nível superior, os gigantes. Você planeja nivelar um pequeno estado? Ou talvez apenas confundir nosso sistema de inventário com sua ordem imaginária? Os outros vendedores, homens mais jovens em ternos afiados que estavam encostados nas paredes de vidro, rugiram sua apreciação, encontrando seu alívio no desprezo compartilhado. Elias simplesmente esperou, permitindo que o barulho atingisse seu pico antes de seu próximo movimento, parecendo tirar força do desrespeito deles. Ele conhecia os termos complexos. Ele conhecia os modelos. No entanto, ele estava vestido como um fantasma do século passado. Que tipo de esquema agrícola bizarro e altamente alavancado estava se formando por trás daqueles olhos marcados pelo tempo que o tornavam tão absolutamente confiante? Elias ignorou a galeria de zombaria. Seu foco permaneceu nítido como laser no modelo Sterling 420, cabine padrão. Mas eu exijo o pacote opcional de telemetria integrada, aquele que interage diretamente com a infraestrutura AGAT. A entrega deve ser simultânea dentro de 48 horas após o fechamento. Sterling enxugou uma lágrima de hilaridade forçada de seu olho. Pacote de telemetria? Um GSAT. Bons céus. Você memorizou o manual de especificações da noite para o dia apenas para fazer esta pegadinha patética? Ele se inclinou, baixando a voz conspiratoriamente, embora ainda alto o suficiente para a sala ouvir. Quer saber? Vou te vender 5 modelos de brinquedo. São muito mais baratos. Mas a precisão aterrorizante da demanda de Elias era inquietante. Ninguém, a menos que estivessem genuinamente preparando uma grande aquisição, especificaria a entrega simultânea e o pacote exato de integração via satélite. Ele não estava navegando ou pechinchando. Ele estava executando uma lista preparada de alto risco. A piada está ficando cansativa, Sr. Sterling, Elias afirmou, sua voz agora carregando uma borda dura, a secura substituída por uma ressonância metálica inesperada. Estou preparado para prosseguir imediatamente. Presumo que você tenha os documentos de subscrição necessários preparados para uma aquisição corporativa de várias unidades. Ou você lida com todas as grandes transações puramente com base em zombaria pessoal. Isso atingiu Sterling onde doía, seu verniz profissional. O sorriso forçado de Sterling desapareceu instantaneamente. Aquisição corporativa. Você parece que adquiriu coelhinhos de poeira. Vovô, precisamos de prova de fundos. E quero dizer fundos líquidos e verificáveis, antes que percamos mais um minuto. A taxa de inscrição sozinha é de $10.000 não reembolsável. Elias não estremeceu com o valor. Em vez disso, ele alcançou lentamente seu bolso da velha jaqueta esfiapada, movendo-se com o ritmo deliberado de um homem que detinha todo o tempo do mundo. O que ele estava tirando? Um maço enorme de dinheiro? Uma nota promissória sem valor? Ou algo completamente inesperado que o silenciaria a todos? Elias produziu não uma carteira moderna, mas um talão de cheques encadernado em couro gasto, do tipo que cheirava levemente a papel velho e terra recém-remexida. Ele o descansou na mesa de vidro intocada de Sterling. Uma colocação imperdoável que sujou a superfície imaculada. Ele destampou uma caneta tinteiro, sua caixa de prata opaca com a idade, e rabiscou rapidamente. Os vendedores pararam de rir, aproximando-se, sua curiosidade batalhando seu desprezo profundamente enraizado. Sterling observou a ação com a fascinação horrorizada de alguém assistindo a um acidente de carro em câmera lenta.
Elias arrancou o cheque ali, ele disse, empurrando-o pela mesa. A taxa de inscrição. Certifique-se de que o recibo reflita o trimestre fiscal correto para fins fiscais. Sterling não se atreveu a tocá-lo imediatamente. O silêncio agora era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado da concessionária. O número naquele cheque tinha que ser real. Mas que tipo de banco emitia um talão de cheques com esse tipo de gravitas para um velho com roupas surradas? Sterling finalmente pegou o cheque, seus olhos escaneando o nome impresso acima da linha de assinatura, esperando Elias Smith, fazendeiro em dificuldades. Em vez disso, sua respiração engatou audivelmente. O nome era o de uma holding, um apelido associado não apenas a milhares de acres, mas a uma massiva cadeia de suprimentos integrada que ditava os preços das commodities para metade das colheitas regionais. Mas esse não foi o choque mais profundo. O número 10 Mills estava escrito sem falhas. A mente de Sterling girou violentamente. Ele conhecia aquele nome. Ele conhecia aquela empresa. Era intocável, lendária por sua eficiência implacável e gerenciamento feroz. Este é um cheque corporativo, Sterling gaguejou, sua bravata finalmente fraturando. Por que o chefe indiscutível de toda aquela estrutura corporativa, um homem que se dizia viver atrás de enormes portões de segurança, estaria aqui, vestido com macacões gastos, comprando pessoalmente 5 tratores? Isso estava além de uma simples pegadinha. Era um disfarce deliberado e calculado. Elias recostou-se ligeiramente, sua expressão inalterada, um juiz observando um réu se contorcer. O financiamento inicial requer uma revisão completa de nosso capital de giro, que, como mencionei, excede o requisito de garantia. No entanto, tem um termo não negociável que complica seu contrato de arrendamento padrão. Sr. Sterling, o contrato deve incluir uma cláusula garantindo rescisão imediata sem penalidade caso sua equipe de vendas falhe em aderir aos padrões profissionais em qualquer ponto durante o processo de aquisição. A implicação era terrivelmente clara. Elias os estava testando e Sterling havia falhado espetacularmente 5 minutos atrás. Seu emprego, talvez toda a sua carreira lucrativa, agora estava pendurada nesta transação. O riso havia sumido, substituído por um silêncio sufocante e hostil. Os vendedores agora olhavam para Elias, não com desprezo, mas com um medo frio e crescente. Eles perceberam que não estavam zombando de um mendigo. Eles estavam insultando seu maior cliente potencial. Sterling engoliu em seco, seu rosto escorregadio de suor repentino. Ele tentou forçar um sorriso profissional praticado, mas parecia mais um espasmo doloroso. Senhor, por favor, aceite minhas mais profundas desculpas. Parece ter havido um tremendo mal-entendido. Estávamos simplesmente tentando garantir que você estivesse recebendo a atenção personalizada e de alto nível que nossos clientes VIP merecem. A mentira era transparente, barata e totalmente nojenta. Eu pessoalmente cuidarei de toda a papelada. Por favor, sente-se em meu escritório particular. Ele gesticulou freneticamente em direção a uma porta anteriormente invisível para Elias. Elias não se moveu 1 centímetro. Ele manteve sua postura enraizada como um carvalho antigo, forçando Sterling a entender que a estrutura de poder havia se invertido completamente. Mas por que o teatro? Por que se disfarçar para comprar equipamentos que ele claramente poderia ter comprado através de canais corporativos anônimos? Era puro esporte. Não há necessidade do escritório, Sr. Sterling. Essa transação será conduzida precisamente onde começou. Aqui, a céu aberto, Elias ordenou, garantindo que toda a concessionária ouvisse. Ele puxou um pequeno caderno gasto de seu bolso interior. Não um livro-razão técnico pesado, mas um pessoal manuscrito. Ele o abriu em uma página fortemente anotada. Agora, sobre a taxa de juros promocional que você me cotou ontem,
O APR de 4,9%. Acredito que essa taxa foi retirada esta manhã. Seu memorando interno cita instabilidade de mercado imprevista. Quero saber por que você tentou usar uma taxa expirada para uma cotação dada a um cliente aparentemente desinformado. Elias não era apenas rico. Ele era meticuloso, assustadoramente assim. Ele estava rastreando suas comunicações internas e estruturas de preços. Quão profunda era a sua vigilância? Ele sabia de cada segredo sujo à espreita nos livros da concessionária? Sterling empalideceu ainda mais. O memorando da taxa de 4,9% tinha menos de 6 horas e ainda não havia sido amplamente distribuído, conhecido apenas pela alta gerência. Como esse homem poderia saber? Eu devo ter ignorado a estrutura de preços atualizada, senhor. Um erro de escritório, eu lhe asseguro. Elias deu um lento e deliberado balançar de cabeça. Erros de escritório envolvendo milhões de dólares raramente são benignos. Sua cotação de ontem foi uma tentativa de isca e troca, visando um cliente que você presumiu incapaz de revisar as letras miúdas. Eu exijo uma garantia escrita firme de que cada valor neste contrato corresponde à menor taxa regional disponível para este modelo específico, ou esta conversa termina. E eu contatarei seu diretor de conformidade regional imediatamente. A pressão era imensa, esmagadora. Elias não estava apenas comprando tratores. Ele estava realizando uma auditoria, uma execução de padrões. Qual era a sua motivação? Simples alavancagem de negócios ou vingança por negócios passados, talvez envolvendo família ou terra? Sterling puxou freneticamente documentos, espalhando papéis no chão polido. A imagem de eficiência elegante totalmente estilhaçada. Ele estava completamente encurralado. Sim, sim, a melhor taxa. Absolutamente. Tudo transparente. Dispensarei a taxa de inscrição, senhor. Como um sinal de boa vontade e desculpa. Elias observou a corrida desesperada. Um pequeno músculo quase imperceptível tremendo perto de sua mandíbula. A taxa permanece, Sr. Sterling. Prefiro pagar pelo que recebo. O que eu exijo é sua assinatura reconhecendo a cláusula de rescisão punitiva que descrevi. E eu preciso do nome do vendedor que especificamente zombou de minha vestimenta quando entrei pela primeira vez em seu estabelecimento esta manhã. O pedido pelo vendedor específico foi frio, clínico e calculado. Isso não era apenas sobre a venda. Era sobre humilhação focada, provando um ponto severo a todo o salão de vendas. Mas que destino aguardava o azarado vendedor que Elias nomeou? Sterling apontou um dedo trêmulo para um jovem chamado Jensen, que instantaneamente parecia desejar que a terra o engolisse inteiro. Jensen, senhor. Ele foi quem Elias nem sequer olhou para Jensen. Ele simplesmente deslizou a caneta tinteiro de volta para o bolso do peito. Entendido. Agora, vamos falar de logística de entrega. Já que você falhou no teste de profissionalismo e colocou em risco esta aquisição, presumo que sua comissão nesta venda será mínima. Mas eu lhe asseguro, Sr. Sterling, os 5 modelos T8 Genesis, se entregues no prazo e conforme especificado, serão o menor de meus negócios com este estabelecimento. Era uma ameaça, uma promessa e um golpe esmagador final. Elias estava fechando o negócio, comprando não apenas equipamento, mas comprando a submissão total de seus algozes, deixando a persistente e aterrorizante questão de que tipo de negócio maior ele havia planejado em seguida. O riso forçado de Sterling morreu uma morte horrível e sufocante em sua garganta. O negócio foi assinado, a humilhação de Jensen assegurada. Mas a finalidade da assinatura de Elias trouxe não alívio, mas um pavor gutural mais profundo. O movimento subsequente de Elias foi lento, deliberado. Um ritual de destruição medida. Sua mão, calejada e grossa, emergiu do casaco de trincheira esfarrapado, segurando uma pasta de couro que parecia menos bagagem
e mais um artefato arqueológico. Um repositório pesado e gasto que havia visto gerações passarem. O dinheiro derramou-se em maços grossos presos por elásticos quebradiços com a idade. O papel manchado de terra, suor e o distinto cheiro acobreado do tempo. 10, 20, 50 séries antigas misturadas com novas, empilhadas mais alto do que o folheto brilhante para o T8 Genesis. Não era meramente dinheiro. Era a manifestação física de luta e queixa histórica. Silenciou todo o showroom instantaneamente, provando que algumas transações desafiavam a era digital e exigiam confrontação física. O vendedor mais próximo da mesa recuou, não da sujeira, mas da pura audácia da riqueza física exibida. CR1, o dinheiro não era de um cofre de banco limpo. Era dinheiro de fazenda, dinheiro da terra, mantido junto por gerações de pura garra. Alterou fundamentalmente a natureza da transação de venda profissional para uma troca primal de legado. O cérebro de Sterling, treinado em relatórios trimestrais e transferências digitais elegantes, lutou para conciliar esta montanha arcaica de moeda com as imensas máquinas de alta tecnologia que Elias acabara de comprar. Ele olhou para a pilha, dinheiro suficiente para falir uma pequena nação, contrastando nitidamente com a folha de pedido minimalista e intocada. Elias recostou-se ligeiramente, permitindo que o puro volume de moeda suja falasse por ele, forçando Sterling a confrontar a verdade desconfortável. Este homem havia passado sua vida acumulando poder tijolo por tijolo meticuloso, ignorando a conveniência do mundo moderno e construindo algo perigoso fora do sistema. Certo. Sterling percebeu com um sobressalto que Elias havia deliberadamente escolhido usar dinheiro físico, décadas de economias para criar máxima interrupção e impacto psicológico, transformando uma simples compra em um ato de arte performática pública avassaladora projetada unicamente para humilhar. O silêncio era tão espesso que o zumbido baixo e nervoso das luzes fluorescentes acima parecia ensurdecedor. Jensen, o azarado vendedor, não estava horrorizado tanto quanto completamente desconcertado, nunca tendo visto aquele volume de moeda fora de um filme onde alguém estava sendo resgatado. Mas os olhos de Elias, fixos apenas em Sterling, continham o verdadeiro elemento aterrorizante. Eles prometiam uma retribuição que se estendia muito além dos limites de comissão perdida ou constrangimento momentâneo. Sterling finalmente conseguiu um coachar seco, molhando os lábios com dificuldade. Senhor, transferência bancária é padrão. Não podemos simplesmente processar este volume de moeda física sem um escrutínio legal significativo. Elias não lhe concedeu a cortesia de terminar a frase. Está limpo, Elias afirmou simplesmente, sua voz baixa, mas cortando a atenção. Cada dólar é contabilizado, eticamente obtido e agora legalmente transferido para este estabelecimento para completar o contrato. Ele enfatizou a palavra eticamente com uma falta arrepiante de ironia. Uma adaga apontada para as próprias práticas de negócios da empresa. Ele então levantou a pasta esfarrapada, agora vazia, mostrando o interior gasto. CR3. Elias confirmou que o dinheiro era totalmente legítimo, destruindo instantaneamente a última esperança de Sterling de rejeitar o acordo devido a problemas de conformidade. Isso significava que o dinheiro foi verificado, mas sua história ainda era profundamente inquietante. Isto, Elias afirmou, segurando a bolsa vazia, detém os fantasmas de 4 gerações que comeram poeira e sacrificaram tudo para que eu pudesse estar aqui hoje e comprar estas 5 máquinas. Não foi apenas uma venda. Foi o ato monumental final em uma longa e desesperada dinastia. Sterling sentiu um nó frio se formando. Se o dinheiro de Elias estava ligado a uma história antiga tão poderosa, o que exatamente ele estava planejando fazer com 5 novos tratores T8 Genesis? Jensen, impulsionado por um impulso que não conseguia suprimir, seja pura curiosidade ou pânico profissional, pigarreou novamente.
Senhor Elias, Senhor, você pediu o T8 Gênesis. Essas são unidades altamente especializadas, de alta potência, destinadas à agricultura corporativa em grande escala e alto rendimento. Elas não são destinadas a operações independentes modestas. Jensen instantaneamente se arrependeu da observação. Elias ainda era capaz de gerar uma ameaça palpável, mesmo enquanto sentado. Elias desviou o olhar bruscamente para Jensen. Um olhar que parecia com pressão física. Minhas operações, jovem, não são modestas nem corporativas. Elas são simplesmente necessárias. Ele deixou a implicação pairar no ar como gás venenoso. CR4. A pura escala do equipamento, excedendo em muito qualquer necessidade racional de um fazendeiro independente, implicava uma mudança radical e imediata no tamanho do compromisso de terra de Elias, confirmando que a compra era preparação para a guerra, não para a agricultura. Necessário para quê? Sterling quase implorou, precisando entender o escopo da interrupção. A pergunta permaneceu sem resposta, engolida pelo pavor e pelo zumbido silencioso da unidade de controle climático. Elias não estava meramente escalando. Ele estava construindo algo inteiramente novo. Algo que exigia maquinário projetado explicitamente para remodelar paisagens, para mover montanhas de solo 5 vezes. Elias estendeu a mão e tocou no folheto brilhante exibindo o T8 Genesis, apontando para o esquema do motor. Você vê poder, Sr. Sterling. Eu vejo alavancagem. Alavancagem contra aqueles que acreditam que a Terra pertence apenas a eles. Aqueles que lucram com o suor dos outros enquanto acumulam recursos. Suas palavras estavam carregadas de uma profunda e fervente mágoa política e histórica que remontava a muito mais tempo do que a carreira de Sterling. Sterling, de repente, se lembrou do burburinho local frenético. O enorme negócio de terras envolvendo a fusão de 3 fazendas corporativas, ameaçando engolir cada pequena parcela no vale. CR5. Sterling percebeu que Elias estava explicitamente se posicionando contra os gigantes corporativos atualmente consolidando terras, estabelecendo-o como um disruptor súbito, formidável e provavelmente irracional na política agrícola do Vale. Mas para lutar contra gigantes corporativos, você precisava de empréstimos maciços, influência política e batalhões de advogados. No entanto, ali estava Elias, armado apenas com garra, uma vida inteira de economias dolorosas e 5 tratores monstruosos. O desequilíbrio do desafio fazia Elias parecer ou completamente insano, ou terrivelmente bem preparado para um confronto prolongado. Elias verificou seu relógio de aço inoxidável barato. O dinheiro está aqui. Você o verifica. O contrato está assinado. A entrega é especificada para quinta-feira de manhã, 6 da manhã em ponto, nas coordenadas que forneci no apêndice. Ele se levantou, seu casaco farfalhando ligeiramente, espalhando uma única nota solta de 20 baros que havia escorregado por baixo das pilhas. Sterling moveu instintivamente uma mão trêmula em direção a ela. Elias o parou com um olhar frio e absoluto. Deixe-a lembrá-lo de que nem toda riqueza é digital e nem toda a dívida é registrada em um banco. Ele olhou diretamente para Jensen, cujo rosto estava pálido e escorregadio de suor frio. CR6. Elias é meticuloso quanto ao tempo e local de entrega. 6 da manhã, coordenadas específicas, sugerindo urgência imediata e um componente de tempo preciso crítico para qualquer manobra massiva que ele esteja prestes a empreender. Seu erro, jovem, Elias continuou, sua voz mais suave agora, mas infinitamente mais perigosa, foi assumir que uma falta de apresentação equivale a uma falta de capacidade. Você julgou um livro razão pela capa, e isso lhe custará muito mais do que sua comissão. Sterling sentiu-se completamente emasculado. Ele era um gerente de sucesso, um fechador de negócios de milhões de dólares. No entanto, ele havia sido reduzido a contar moeda manchada de terra sob o olhar hostil
e inabalável de um homem que ele havia dispensado como um incômodo horas antes. Elias virou-se para a saída, sua postura ainda rígida e antinatural. Ele parou na porta, virando-se ligeiramente, a sombra da entrada consumindo metade de seu rosto. O negócio maior, Sr. Sterling, que mencionei antes, envolve disrupção total e irreversível de mudança de terra, e você, sua empresa, e especificamente o Sr. Jensen, serão testemunhas do primeiríssimo tremor da terra em mudança. CR7. Elias confirma que sua intenção é nada menos que disrupção total e irreversível, garantindo à equipe de vendas o privilégio horripilante de serem espectadores na primeira fila do início de sua grande estratégia em desdobramento contra o complexo agrícola corporativo. Ele saiu para o sol brilhante de inverno, deixando o rugido indiferente do tráfego da cidade preencher o vazio que ele criou. Sterling ficou paralisado, cercado por dinheiro suficiente para se aposentar, mas sentindo-se mais pobre do que jamais havia sido em sua vida, olhando para os 5 maços de dinheiro sujo empilhados no vidro reluzente, 5 tratores, 5 ferramentas para remodelar o mundo. E a única coisa que Sterling sabia com certeza era que Elias acabara de comprar sua saída da pobreza e comprou para a empresa de Sterling um assento aterrorizante na primeira fila para a catástrofe que se aproximava. O silêncio que se seguiu à saída de Elias foi absoluto. Um vácuo onde a confiança uma vez residiu. Sterling permaneceu imóvel, olhando para as chaves e o recibo. Os símbolos físicos de uma transação que parecia menos uma venda e mais um exorcismo. Os 5 maços de notas desgastadas, agora sentados inocentemente na mesa de vidro reluzente, pareciam pesar 1000 toneladas pressionando a ubris coletiva da sala. Então o silêncio foi violentamente rompido pelo som da linha dedicada de alta prioridade do Sr. Jensen tocando na mesa de Sterling. O som era um alarme, um prego de morte. Sterling pegou o receptor, sua garganta constrita pelo pavor. A voz de Jensen, geralmente um instrumento retumbante de arrogância, foi reduzida a um silvo baixo e furioso. Sterling, o que em nome de Deus está acontecendo? Meu concorrente acabou de garantir um empréstimo de emergência e pagou pelos 5 modelos X9 de especificação personalizada. Aqueles que você me prometeu explicitamente para entrega esta manhã. Eles citaram uma compra privada súbita e não rastreável que foi finalizada momentos atrás. O sangue de Sterling gelou. Elias não havia meramente comprado 5 tratores. Ele havia executado um ataque cirúrgico, paralisando o relacionamento crucial da cadeia de suprimentos de Sterling com Jensen, simultaneamente capacitando um rival e transformando em arma os próprios ativos que a empresa de Sterling vendia. A disrupção total e irreversível havia começado não com um protesto, mas com um recibo. Sterling olhou para o pedido de compra, vendo não uma venda monumental, mas o preâmbulo de uma nota de suicídio corporativo. Ele entendeu agora, a verdadeira riqueza não é a capacidade de comprar luxo, é o poder estratégico de alterar fundamentalmente as regras do jogo para todos os outros, usando suas próprias ferramentas contra eles. Eles aprenderam tarde demais que o homem mais quieto na sala é frequentemente aquele que segura a lâmina mais afiada, esperando o momento preciso para cortar os fios dourados da complacência. Obrigado por se juntar a nós para esta intensa conclusão. Se você sentiu o tremor daquele final, por favor, curta este vídeo, inscreva-se para mais narrativa mestra e deixe-nos saber o que você achou da jogada de Elias nos comentários abaixo.